Fala galera, tudo bem com vocês? Belezeira? Antes de mais nada, eu quero agradecer aí a todo mundo que comenta, curte, compartilha algum conhecimento que ajuda a tirar as dúvidas aí do pessoal, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade. O feedback de vocês é muito importante para mim, porque ele me motiva a criar mais conteúdos para vocês que pode ajudar ou contribuir com vocês de alguma forma, beleza? E a ideia aqui é simples, gente. Se cada um dos vídeos que eu postar aqui ajudar uma pessoa nesse mundão de alguma forma, eu já fico muito grato. Para mim já tá ótimo. Eu faço isso como um hobby, não produzo nenhum roteiro, gravo isso de forma espontânea e geralmente falo sobre coisas que despertam o meu interesse, tá? Então nenhum produto aqui é patrocinado, tudo sai do meu bolso, tá? Então eu gravo os vídeos para tentar ajudar algum de vocês aí. E principalmente eu não tenho todo o conhecimento do mundo, então pode ser que eu fale alguma besteira de vez em quando aí. E é por isso que eu agradeço demais pelos feedbacks que vocês me dão. Então muito obrigado de verdade. Então agora bora pro vídeo. O assunto de hoje é iPad antigo como segundo monitor e eu também vou responder alguns comentários aí do pessoal que tem perguntado sobre algumas coisas, alguns reviews aí que eu já fiz, tá? Então eu vou tirar algumas dúvidas aí num geralzão. Eu vou falar então sobre o Yan Display, né? Um pouquinho sobre o Yan Display, que ficaram algumas dúvidas. Também vou aproveitar o gancho e dar uma palhinha aqui sobre o Stream Deck. E se sobrar um tempinho eu ainda falo sobre a DockStation, beleza, gente? Bom, gente, eu tinha gravado recentemente sobre o aplicativo Yan Display, né? Como utilizar ele como segundo, terceiro monitor, tá? Então aqui eu vou estar demonstrando para vocês um pouquinho como que funciona ali melhor, tá? Então eu vou passar umas imagens aqui. Mas assim, lembrando que é um aplicativo gratuito, então tem suas limitações, tá? E é óbvio que hoje em dia já tem formas muito mais fáceis aí de você fazer essa transmissão de imagem. É óbvio que se você tiver um ecossistema Apple inteiro, vai ficar muito mais fácil, vai facilitar, tá? Mas hoje em dia tem bastante formas de você fazer assim a transmissão, usar outro aparelho como um segundo monitor. Nesse caso, a gente está falando sobre aparelhos antigos, tá? Então, assim, esse equipamento aqui, por exemplo, já não estava funcionando quase nenhum aplicativo. Você tentava baixar, a versão mais antiga do iOS ali já estava muito para frente dele. Então, você já não conseguia fazer mais nada, tá? Então, utilizar ele como um terceiro monitor aqui, com certeza vai te ajudar bastante, tá? Obviamente vai ter suas limitações, que nem eu falei para vocês. Uma coisa, eu tive que abaixar a qualidade da gravação aqui dos meus vídeos um pouquinho por conta de demonstrar tudo isso. Como eu vinculei, né, o monitor, aqui ele está contando quase como 4 monitores aqui, daí começou a ficar pesado, então eu tive que fazer abaixar um pouquinho a resolução dos vídeos para Full HD 1080, mas mesmo assim tá tranquilo. Beleza? Então vamos lá para o vídeo, tá? Vou passar um pouquinho aqui do que eu gravei aqui. Então, gente, aqui ó, vou demonstrar rapidinho, tá? Antes que dá o crashzinho aqui de 7 minutos. Aqui, como vocês podem ver, com o desktop aqui, né, do iPad, tá? Então, essa imagem que vocês veem aqui, ó, é a do iPad. E a minha Init tá filmando o iPad aqui, tá? Então, ó, ele tem o touchzinho dele tranquilo, tá? Não sei se dá para enxergar o mouse aqui, ó. Ele funciona, tá? Mas não é o melhor touch possível. Você vê que a resposta dele é um pouco ruim, tá? Então, mas ele tem os botões aqui também. Esses botões, eles ainda funcionam bem, tá? Esses botões aqui, ó, do touch dele, né? Para música, questão de som, volume, a Siri, né? Você pode até apertar aqui para você escolher os aplicativos. Ele ajuda bastante, quase como um Stream Deck, tá? Você que precisa, né? Nem o camarada aí que deixou o comentário que precisa para ver um documento, esse tipo de coisa. O zoom dele, né, como ele vai dar o zoom na tela, ó, é bem mais fácil, tá? Então, para esse tipo de usabilidade, ele vai ser bem tranquilo, tá? A questão do touch é um pouco ruim, tá? Eu prefiro a questão do mouse aqui, né? O mouse servindo como meu cursor aqui do mouse do que o touch do dedo, tá? Porque fica muito pequenininho ali, talvez se você aumentar ali para ficar grande ali, mas eu não vou fazer essas alterações aqui que pode desconfigurar o meu, tá? Mas de qualquer forma, ó, ele funciona. Se eu quiser, por exemplo, aqui uma coisa que fica fácil de você usar aqui, por exemplo, um YouTube, né? Ou sei lá, uma outra página. Aqui, ó, o touch ele vai funcionar legal, tá? Então, para esse tipo de usabilidade aqui, ó, o touch funciona super bem, né? Às vezes você quer demonstrar alguma coisa aí no seu vídeo, né? Talvez fique até mais legal e mais bonito mostrar dessa forma aqui, ou do que mascarar uma segunda tela, esse tipo de coisa, né? Fica mais dinâmico.
tá? Então ele funciona muito bem, super bem aqui na questão de touch para esse tipo de usabilidade aqui, tá? Então respondendo aí o comentário do nosso amigo, né? Se funcionava o touch, ele funciona. Eu só não tinha habilitado ele na questão aqui do próprio aplicativo, que seria na parte de preferências, você habilitar o touch bar. Lembrando que, tá, gente, essa parte de teleprompter aqui, ó, ele tem, tá, um modo de teleprompter, mas ele é só para versão paga. Ó, gente, só para vocês verem a mensagem que você recebe, tá? Então, a versão grátis do Ian Display, então, a hora que ela dá 7 minutos, ele aparece isso aqui, ó. Você fala que não, ele acaba voltando, tá? Você fecha, ele dá essa travadinha, mas ele volta, tá? Volta a funcionar tranquilo, enfim. Ele fica pedindo para você comprar a versão. E agora, gente, já aproveitando já o gancho, então outra coisa que você pode estar fazendo aí para, né, utilizar equipamentos antigos encostados, que nem esse aqui é um celular que eu estava utilizando aqui, mas ele estava parado também, né? Então, assim, muitos aplicativos não funcionam, né? E como a gente viu ali que tinha o touch ali, né, quase funcionando como um Stream Deck, esse aplicativo aqui da Stream Deck é o gato, tá? Ele funciona muito bem como um Stream Deck, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu já estou na pasta de OBS, então aqui, ó, ele está gravando, tá com o botão de gravação, né? Então, se eu quiser, por exemplo, trocar de cena, tá? Eu posso estar trocando de cena aqui, direto pelo OBS aqui, ó. O do OBS direto pelo Stream Deck da Elgato, tá? Eu configurei os botões, ó, se eu quiser mudar de câmera novamente, né? Então eu tenho algumas cenas já aqui que eu configurei já, perfis, enfim, né? Aqui é o botão do OBS, então se eu apertar aqui ele vai abrir o aplicativo OBS, né? Você pode estar configurando de Spotify também, né? YouTube, Discord ou outros aplicativos, né? Tipo de vozes, assim, por exemplo, Voice Mood. Esse aqui é o gasto da CPU, tá? Então tem bastante coisa que você pode. Esses aqui são os nativos de som, de música, esse tipo de coisa, screenshot, né? Print screen da tela. Esse também aqui veio com o próprio aplicativo, tá? Então, só para vocês entenderem assim, ó, que funciona aqui, né, na questão de páginas aqui também do lado, ó. Então, dentro você pode pôr os aplicativos que você quiser para abrir ali no seu computador, tá? Então, ele funciona muito bem, ele é muito responsivo esse aplicativo, tá? Ele não fica crashando, ele não trava, enfim. A versão grátis dele só dá para você pôr 6 botões, mas você vai acabar perdendo dois por conta né, dos botões de você passar a página. Lógico que você pode passar a página por aqui, mas eu ainda assim prefiro botar aqui que eu acho mais rápido, né? Como se ele estivesse passando assim. Beleza, gente? Então, assim, outro aplicativo aí que você pode estar utilizando num celular antigo que vai funcionar muito bem. Eu não utilizo muito mesmo porque, né, vocês já viram aí que minha produção é em casa, no caso, eu não fico streamando, então eu não fico precisando mudar de câmera, esse tipo de coisa, tá? Mas caso eu precise, né, ó, fica muito mais bonito eu ficar trocando aqui direto no celular do que, né, ficar vindo aqui com o mouse. Realmente é muito mais fácil, talvez eu até comece a utilizar mais dessa forma, porque realmente facilita muito, principalmente na hora de gravação aqui, tá? Eu não vou precisar ficar procurando. A não ser que, é porque, como que nem eu falei pra vocês, eu gravo, eu fico parando mesmo, às vezes, né? Se vocês forem ver, assim, às vezes eu consigo mandar direto aí o conteúdo, mas às vezes dá uma travada, então eu dou uma parada também. Beleza, gente? Então, assim, outro aplicativo, tá? Muito bom também. Beleza? E como vocês podem ver, aqui a minha mesa ainda tá funcionando tranquilamente, tá? Aqui, gente, eu gravei um pedacinho que eu não tinha gravado, mas eu vou colocar no vídeo aqui para ficar um demonstrativo. Já que eu mostrei a parte do Stream Deck da Elgato, né, e vinculei também, mostrei aquele aplicativo do Voice Mod, Mood, enfim, só para que vocês vejam, né, a usabilidade de um aplicativo desse, tá? E funciona também aqui no celularzinho, tá? Então eu coloquei os modos de vozes aqui, tá? E daí, só para vocês verem, olha como é que fica e olha que legal. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é a minha voz agora, sendo modificada através do aplicativo Voice Mod, é o Voice Mod, enfim. E daí eu escolhi a voz feminina, tá? Por exemplo, se eu quiser falar com uma voz masculina, eu troco aqui
E daí agora vocês vão escutar a voz masculina. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje no Jornal Nacional vocês verão. Bom, gente, não, beleza. Então aqui, só para vocês entenderem a voz masculina, caso, né, você queira falar com uma voz diferente. Mas ainda assim, eu acho que a voz que muda bastante, a voz feminina, que acaba dando até uma estranheza, mas, né, um aplicativo muito legal também para você usar como, né, ah, enfim, para você fazer lives, streaming, enfim, esse tipo de coisa, uma forma divertida aí de conteúdo, beleza? Esse vídeo eu tô gravando mais para responder alguns comentários aí que o pessoal tem, né, tem postado. Enfim, surgiu algumas dúvidas em relação a alguns vídeos que eu postei. Então vamos começar primeiro pelo Ian Display. O amigo perguntou ali se funcionava o touchscreen dele, tá? Eu inicialmente nem tinha utilizado essa função, era mais para demonstrar porque eu descobri que dava para utilizar ele como um terceiro monitor, já fiquei feliz. Acabei nem testando as funcionalidades que esse aplicativo tem, tá? Então o touchscreen, então você habilita ele nas preferências e ele vai funcionar também como touchscreen, tá? Isso aí talvez possa te ajudar. Então, gente, vocês viram que é um aplicativo que funciona, tá dependendo, e acho que a versão paga vai funcionar, mas depois de todos esses testes que eu fiz, eu acredito que não seja a melhor opção aí, dependendo da utilização que você for ter. Se você quer uma coisa dinâmica que vai funcionar, obviamente você comprar um monitor externo aí já desses portáteis aí novos que talvez vai ser melhor, né? Uma qualidade de imagem superior, enfim, ele vai funcionar como um terceiro monitor mesmo ou como um segundo monitor muito melhor. Agora, você utilizar esse tipo de equipamento, você viu que tem um delay, né? Ele sofre um pouquinho. Você, na questão de touch também, eu não sei se vale a pena na questão de, né, você abrir ou fechar, porque ele ainda entende como um mouse, né? É o cursor do mouse que está lá, então você clica para o cursor clicar. Então, né, a bolinha ali de abrir e fechar os programas fica bem pequeno aqui no Mac, por exemplo. E então não sei se é a melhor utilidade. Agora, se você for utilizar para abrir documentos, né, uma foto, né, timeline, ou até YouTube, como vocês viram, ele funciona super bem, né? Eu acho que o touch daí ele funciona normal de acordo com o equipamento que você tem. Eu testei também com o meu iPad Air M2 e a questão do touch ficou a mesma coisa, a mesma sensação de delay, atraso, enfim. Então é a resposta ali que eu acho que não é muito rápida pelo cabo e acaba tendo esse problema. Então talvez não sei se vale a pena nesse sentido. Mas é aquilo que eu falei, né? É um aplicativo que custa aí quase R$ 50, R$ 49, eu acho, né? Dependendo aí, tô encostado, você vai gastar R$ 50 para comprar um cabo e tal, não sei o que, acaba dando elas por elas, né? Acaba dando na mesma. Agora, gente, vamos falar sobre o aplicativo Stream Deck da Elgato. Vou mostrar um pouquinho sobre a configuração dele aqui no sistema para que ele fique no seu celular de acordo com o que você quer. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu até utilizar ele aqui já, né, gente? Então, ó, só para que vocês vejam, né, ó, eu basicamente aperto aqui, ó, clico no meu aplicativo, ele já abriu onde eu estava utilizando, tá? Então, se eu quiser fazer uma mudança aqui, né, de imagem, por exemplo, eu posso clicar aqui, ele já vai mudar para a minha imagem, né, que eu estou utilizando, e fica muito mais fácil mesmo, tá? Então aqui eu vou demonstrar para vocês a questão do desktop, como que ele vai estar funcionando aqui no desktop, tá? Então, primeira coisa, você vai baixar o aplicativo e daí você vai configurar ele, tá? Então ele vem com algumas pré-configurações, mas você pode colocar suas preferências ali também, tá? Da forma que você prefere. Então aqui, ó, ele vai te dar todas as barras aqui, ó, para você colocar os aplicativos que você quer, as ações, né? Então no caso aqui, ó, o Steam Deck, o tempo, se você quiser, questão de sistemas aqui, ó, websites, né? Abrir aplicativos, fechar. E daí tem alguns outros aqui que você vai ter que baixar lá na página da Stream Deck da Elgato deles. E daí ele vai vincular com a sua conta aqui e vai aparecer para você vincular para o seu equipamento, tá? Então aqui, por exemplo, onde vocês estão vendo, gente, aqui é a parte que eu já configurei, tá? Então se você for ver aqui, você consegue ir configurando, né, o seu perfil da forma que você quiser. Aqui, ó, esse botãozinho é o Marketplace do Stream Deck, tá? Onde você vai baixar os aplicativos que você quer que apareça lá no seu Stream Deck. Ele tem alguns perfis já salvos, enfim, tá? Mas tudo pago, então assim é mais fácil você fazer, se você não quiser gastar, obviamente, tá? Então você vai
lá e faz do jeito que você preferir. Mas, ó, daí você pré-configura. Eu tenho páginas sobrando aqui, porque eu ainda não defini o que eu realmente vou utilizar. Mas ele funciona legal, tá? Então, assim, que nem mais uma vez vou mostrar para vocês. Deixa eu até trocar aqui por aqui. Nas cenas, tá vendo? Ó, eu vou para as minhas cenas e daí eu consigo vir aqui escolher a cena do iPhone, tá? Para gravar aqui para vocês. Então, gente, mais uma vez, tá? Um aplicativo excelente para isso aqui, para quem gosta de mexer com isso aqui, quem tá gravando, quem tá streamando, né? A mudança de câmera, se você colocar uma transição vai ficar incrivelmente melhor. É que eu não faço esse tipo de coisa. Concluindo, gente, esse aplicativo aqui, vamos para a conclusão, tá? A conclusão desse aqui é muito bom, tá? Eu achei que eu não ia utilizar tanto, mas já vejo futuro nisso aqui, tá? Para mim vai ficar mais fácil algumas coisas aqui. Se eu deixar tudo certinho já, é que nem eu falei para vocês, eu não tenho roteiro, tá? Então eu vou fazendo da forma que fica legal aqui, da forma que vem para mim. Eu não sigo um roteiro, não tenho nada específico, então para mim vai, dependendo do dia, vai tranquilo. Tem dia que dá uma enroscada a mais, mas geralmente não vai ser necessário a utilização disso aí para mim, beleza? Tanto que, ó, por exemplo, nem microfone eu arrumei aqui, depois o som fica variado, né? Enfim. E agora, gente, por último, o que eu queria dar as considerações finais para vocês é sobre a DocStation, tá? A DocStationzinha aqui, ó. Deixa eu filmar ela para vocês, espera aí. Então, nesse caso aqui, vamos lá. Tirando algumas dúvidas sobre a DocStation aí que surgiram, a DocStation acho que foi o que teve mais comentários e mais dúvidas. Vou até abrir aqui os comentários para né, ver certinho aqui quais foram os comentários. Bom, gente, ó, só para vocês verem, no meu notebook, né, eu estava utilizando o notebook e o MacBook, ele já vem com uma tela, então, basicamente, eu usava 2 monitores sem perceber, né? Como eu adquiri recentemente o Mac Mini ele precisa de um monitor. Então, quando você vincula ele, fala, beleza, já tá ligado no monitor. Mas, às vezes, você precisa de 2 monitores, tá? Então, assim, por exemplo, agora que eu vou mostrar alguma coisa no meu desktop, eu preciso saber o que tá passando certinho ali, né? Para ter uma noção ali se tá indo legal aí na gravação. Então, nesse caso, é bom ter um segundo monitor, tá vendo? Aqui eu coloquei uma TV antiga que eu tinha aqui para funcionar aqui como segundo monitor, para não dar esse trabalho aqui de iPad, ficar pequenininho. Mas ele funcionaria aqui também, já daria para ter uma ideia, tá? Mas para evitar esses crash, né, para evitar travar um pouco o OBS aqui, eu resolvi deixar o iPad de lado nesse caso e usar a TV mesmo ali, só para ter uma imagem do OBS. Beleza, gente? Então aqui, ó, vamos lá para os comentários. Bom, gente, vamos lá. Do Abner aqui, né, um dos últimos aqui, ele falou ali, já me consertando, me ajudando, então muito obrigado, dizendo que os PCs mais novos aí, que nem o dele, já tem um Thunderbolt 4, tá? Então, assim, é bom você ficar ligado que isso vai encarecer um pouquinho o seu computador, a sua compra também. E também tem alguns aí que não precisam ficar aberto, tá? Tem alguns da Samsung, que nem ele mencionou, que já consegue funcionar ele, não precisa nem estar carregando e também funcionam com a tampa fechada, tá? Então, assim, até quando eu adquiri o meu notebook, eram muito poucos computadores. Então, se você for ver o valor dos notebooks aí, tem que levar sempre em consideração essas coisas, né? Se vai atender você da forma que você precisa, beleza? Mas muito obrigado aí pelo comentário. Fico contente aí pela ajuda de vocês, tá? Do Marcos Vinícius, ele perguntou se o touch funcionava, né, no caso dos 3 monitores, então mostrei para vocês por vídeo aí que funciona, tá? Inicialmente eu não tinha feito o teste, nem mexi mesmo no aplicativo, só achei interessante, falei, vou postar pro pessoal porque eu acho que tem muito pouco review sobre isso. Tá? Então depois eu fiz o teste aqui, eu perguntei para ele qual seria a usabilidade, ele falou que era para dar um zoom em PDF, mexer no Numbers, né, Excel, no caso, vai funcionar Excel Numbers também, que nem eu falei, ele funciona o aplicativo, para você dar um zoom, talvez ele vai dar o zoom na página inteira, mas ele funciona também o zoom do touch, tá? Então assim, dependendo do aplicativo, ele funciona de maneiras diferentes ali, mas funciona, que nem vocês viram no teste, tá? Bom, gente, a questão da Docking Station, tá? Muitas dúvidas sobre se ela funciona ou não. Então, assim, a primeira coisa, você tem que ver se o seu computador tem uma porta Thunderbolt 4 ou USB 4 que já faz a transmissão de imagem também, tá? Por cabo USB.
tá? Então, se ela não tem essa porta, se o seu computador não possui uma entrada e uma porta Thunderbolt ou USB 4 ou posterior, não vai funcionar, beleza? Bom, gente, sobre a DP Port eu não tenho cabo para fazer o teste, tá? Então eu não fiz o teste de DP Port, eu acabei jogando fora o cabo sem querer, um cabo que eu tinha, e depois que eu me dei conta que era um DP Port, tá? Mas eu não tenho cabo para fazer esse teste aqui para utilizar ele na dock. Mesmo porque também a qualidade dele ali, pelo que eu vi nas especificações, não vai mudar, então vai continuar sendo 4K 60 Hz. Uma coisa que é importantíssima na questão da docking station, desses switches, de tudo isso, dos cabos, é que tudo que você for fazer tem que estar de acordo, tá? Então, assim, eu quero gravar em 4K 60 Hz. Todos os equipamentos, basicamente, vão ter que estar nessa mesma linha, tá? É lógico que o OBS, por exemplo, consegue pegar uma imagem 1080 e depois renderizar a hora que você está gravando, mas não é o melhor, ele vai consumir mais o seu computador. Então, assim, uma coisa que eu estava tendo problema aqui com o Mac Mini, por exemplo, ele entende automaticamente que o meu monitor ele é 144 Hz, tá? Só que todo o restante dos equipamentos aqui é até 60 Hz, né? O cabo, o switch, ele é 4K, mas é a 60 Hz. Então ele fica travando a imagem, ele acaba aparecendo, priorizando apenas as mais fracas aqui, que ele consegue transmitir a imagem. E ele automaticamente entende que o meu monitor é 144 e muda a frequência para 144 Hz e acaba dando crash, tá? Então, assim, esse é um probleminha que eu tive aqui que eu ainda não sei se é padrão, se ele sempre vai fazer isso, mas é uma resposta meio automática. Então, para você que tem uma DockStation aí, tá tentando ligar o Mac Mini e não tá dando certo, vê a questão dos hertz aí do monitor, a taxa de atualização, porque isso aí que pode estar dando problema para você. Beleza? Eu bati cabeça aqui para ver que era esse problema, porque como eu já tinha deixado sempre a 60 já para entender que o meu, né, os equipamentos aqui vão até 60, eu não estava entendendo onde estava acontecendo, eu achei que estava até com problema no meu computador, tá? Mas quando eu fui ver, ele estava mudando automaticamente quando eu conectava mais de um monitor aqui, e automaticamente ele tentava mandar 144 e dava uma travada. Beleza, gente? Mas vamos lá. Continuando sobre a Docking Station. A questão de instabilidade da energia que eu falei para vocês, eu imaginei que era energia, não era energia, tá? O que eu tava tendo problema era num cabo HDMI aqui, numa das conexões HDMI, que tava dando essa falha de sinal. O cabo HDMI, ele é muito importante para esse tipo de situação. Começou a dar problema, não fica achando que são os equipamentos, vai direto no HDMI, testa primeiro, vê se o seu HDMI está de acordo. Não tá indo as imagens, aí vai ver a questão da taxa de atualização ali para ver também, porque acho que vai ser entre isso aí os problemas. Ó, gente, nesse outro caso aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Ele menciona aqui a falta de display, de mencionar a questão da tecnologia de display link, tá? Dificilmente essas dock ou hub hoje em dia vão ter o display link, tá? Eles já entendem que o seu computador tem uma entrada Thunderbolt 4 ou posterior, ou no caso USB 4.0, porque para fazer essa transmissão pelo cabo USB-C. Beleza? Então, dificilmente hoje você vai necessitar de fato do display link, tá? Eles já entendem que a sua porta USB transmite já a imagem, tá? Então, sempre tomar muito cuidado aí para vocês que têm esses computadores que não tem a porta, não vai funcionar mesmo de fato. Bom, gente, ó, aqui, ó, interessante. Esse do Hamilton, talvez, Hamilton, o seu problema seja exatamente o meu, tá? Que eu tava tendo com o meu Mac Mini 4 aqui. Quando eu colocava uma porta, né, no HDMI, por exemplo, e já estava utilizando a da dock, é aquilo que eu falei, ele sempre priorizava, ele entendia que o meu monitor era 144 Hz e tentava enviar 144 Hz, mas o meu cabo não é a 144, então ele dava uma travada e ficava preto. E ele priorizava os monitores que ele conseguia, entendia que era 60 Hz, automaticamente. Tá? Então, pode ser esse o seu problema. Vê se a hora que você liga lá, a taxa de atualização não está mais alta do que os seus cabos ou switches aí, que provavelmente vai ser até 60.
Fica ligado se não for de 30 ainda, tá? Mas provavelmente é isso aí, se for o que eu entendi, pelo menos eu também fiquei batendo cabeça por causa disso ontem à noite aqui, mas para gravar e deixar tudo certinho aqui para vocês, mas deu certo, tá? Então, finalmente descobri depois ali de bater cabeça. Esse comentário aqui, o cara falou que provavelmente é o problema do meu monitor com HDR. Sim, é um problema do HDR, mas assim, eu não entendi o porquê que acontece isso. Tem vezes que funciona dependendo de uma configuração, não sei se é o FreeSync, né, ou enfim, qual tecnologia do monitor que acaba dando esse problema. Talvez seja a parte do HDR ou talvez até taxa de transmissão. Então, assim, eu não sei por que ele estava dando esse problema, mas agora tá ok. Tá, então assim, dependendo aí do que você for fazer, se tiver esse problema, tem que verificar. Não é que tá com problema na sua docking station, mas sim no monitor. E daí esse do mobilador, né, o cara faz, e pelo que eu vi lá no canal dele, ele joga e ainda utiliza tudo pelo celular, né, para fazer toda essa... ele faz tudo pelo celular. Ele faz uma live pelo celular, basicamente. Então, com certeza ali é complicado. Tá procurando já uma DisplayPort 2.1, ou seja, um HDMI 2.1, tá? Eu dei uma procurada também na questão aí de docking station, que seja 2.1, HDMI 2.1. Também não encontrei. Então, assim, eu vi algumas aí que tem uma das portas que consegue transmitir a 4K 120 Hz, mas eu acredito que seja pela DP Port, não pelo HDMI. Ainda não tem, né, muitos equipamentos Dock Station já com HDMI 2.1, o que para mim ainda é um problema, porque eu também estava pensando em adquirir isso, só que já sabe-se que o HDMI, micro HDMI vai surgir aí, né, com velocidades altíssimas, e enfim, será que vale a pena você gastar hoje para ter um equipamento 8K? Ou vale a pena você aguardar um novo HDMI aí que vai surgir com velocidades melhores, né? Talvez seja uma hora de aguardar, porque essa tecnologia pode vir a ficar defasada, né? O monitor vai vir com novas portas, então assim, talvez não seja o momento certo para você fazer esse gasto. Pelo menos é assim que eu penso e pelo menos assim eu estou estudando, né? Pelo menos assim eu estou vendo. Que nem o meu switchzinho para trocar de monitor aqui do Nintendo Switch pro meu computador, eu poderia já adquirir um desse, um 8K, que o Nintendo Switch manda 120 e o meu monitor 144. Então, eu conseguiria colocar a taxa de transmissão para esses equipamentos em 120, pelo menos, né? E daí os meus cabos, eu teria que trocar os meus cabos e também trocar o switch, né? O switchzinho de troca de direcional. Então, já vai ficar aí uns R$200 aí, enfim. Será que vale a pena, né? Por um capricho desse? Por quê? Porque daí, o que vai mudar para mim? A gravação eu vou continuar fazendo a 60, né? Então, complicado, não sei se vale a pena. Bom, gente, então vou passar pelos outros comentários aqui, pro pessoal não ficar bravo e falar que eu esqueci, tá? Tem bastante aqui. Gente, ó, aqui perguntaram qual é a potência que eu preciso ligar a DockStation, tá? Basicamente, a DockStation ela nem precisa, tá? Ela é mais uma ajuda ali para não ficar consumindo tanta bateria do seu notebook. Então, assim, eu já liguei ela com um adaptador que eu tenho aqui de 65, né? Enfim, funciona tranquilamente. Eu já liguei ela com do próprio notebook, tá? Que ele tem duas entradas, duas saídas ali, então de cabo posso ligar tanto o meu MagSafe e o outro cabo. Então, assim, ela não precisa, não engasgou em nada, tá? Então, se você estiver tendo problema com isso, provavelmente aí é questão, né? Outra questão aí que tem problema, que tá dando problema para você. Porque ela não precisa estar ligada na energia para funcionar. E daí ele perguntou aqui a questão de 2 monitores, eu fiz o teste para ele, já postei uma foto, tá? Perguntaram se ela vem com fonte de energia, nesse caso ela não vem, tá? São poucas as que vêm com fonte de energia. Também surgiu a pergunta se ela esquenta muito, a DockStation, ela não esquenta, tá, gente? Enfim, se esquentar um pouquinho, você colocar aqueles ventiladorzinhos hoje de mesa, já fica frio, tá? Então, assim, ela não esquenta, ela só dá uma aquecida, bem leve, tá? Também me perguntaram aqui como que eu faço para gravar com meu celular de webcam. Já respondi vocês, tá? É o ecossistema Apple, câmera de continuidade, tá? O que facilita um montão,
mas tem os seus limites também, né? Quando eu estou usando ele como câmera de continuidade aqui, eu não consigo gravar na qualidade máxima do celular, que é de 4K. Tá? Ele acaba gravando a 1080. Bom, gente, é isso. Então vamos finalizar o vídeo aqui, já sabe, né, gente? Para você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse, tá? Vocês vão estar me ajudando bastante e não custa nada, você não paga nada por isso, é só clicar ali no botãozinho de inscrever-se, beleza? E para você que já é inscrito, meu muito obrigado, como sempre, aí agradeço novamente, mais uma vez, vocês têm me ajudado bastante, inclusive com os comentários, feedback. Beleza? Então segue, curte, comenta, compartilha. Fui. Até a próxima.